O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade eu vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o vosso Pai do céu não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos e filhas, ainda como introito, eu vou exigir um pouquinho dos câmeras hoje, agora, porque eu sou apaixonado por essa igreja. Gosto muito, vocês também? E essa igreja traz alguns tesouros escondidos que a gente vai revelando aos poucos. E eu tinha pensado para ontem, e hoje eu quero chamar a atenção que eu farei amanhã. Essa igreja, ela tem como padroeira Nossa Senhora de Guadalupe. E amanhã eu vou reservar para contar a história, me permita, desta imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Podem ficar onde estão, não me atrapalham, por favor. Nós estamos com o caminho de Nossa Senhora. E de repente, alguém vai falar, mas eu desconheço. O que é essa imagem? É, pois, Nossa Senhora de Guadalupe da Espanha, que foi a primeira imagem de Nossa Senhora de Guadalupe que aqui chegou. Mas o que tem a ver essa imagem com a devoção que estamos rezando? Pois bem, eu até pedi um trabalho, não foi feito na época, mas tudo tem o seu tempo. Os vitrais contam, e os nossos vitrais são muito bonitos. Inclusive, o ano que vem eu pretendo mesmo fazer uma reforma. Esse ano não dá, não estamos conseguindo nem pagar o 13º, é verdade. Por isso que a gente está pedindo aquela ajudinha no envelope. É verdade, eu não estou mentindo não. Mas olha, aqui, nessa lateral, nós temos as rosas. Vocês não veem, mas amanhã eles vão fazer imagens. Nosso querido José de Melo, excelente pessoa, junto com a rádio, Marcelo, a equipe de televisão, vocês estão vendo que a programação é maravilhosa, não é? Programação da TV, e eu sei que eles vão providenciar para amanhã. Aqui, de frente para o padre e nas laterais, rosas. De um lado, tem as bem-aventuranças, do outro lado, o creio. Mas é isso que o senhor quer falar? Não. Lá também tem toda uma explicação, o creio completo, perdão, aqui é o Pai Nosso. Mas a história de Nossa Senhora de Guadalupe estão nos vitrais laterais, que inclusive precisam de reforma. Eu tento ser zeloso das coisas de Deus, porque Monsenhor Krasinski fez essa igreja há 60 anos atrás, 60 e pouco, e eu penso aquela comunidade, quanto não se esmerou por fazer, e nós temos obrigação de conservar. Então quando eu vejo um vitral quebrando, já mandei fazer orçamento e falei, não, Nossa Senhora, segura mais um pouquinho os vitrais, que não caiam, como caiu lá atrás, que ano que vem a gente dá um jeito. Mas, pasmem, de um lado, Nossa Senhora de Guadalupe do México, com vitrais lindíssimos, e conta a história de Nossa Senhora de Guadalupe do México, que assim, quando eu assumi, Dom Moacir José Vitti pediu, faça essa devoção. Mas deste lado está Nossa Senhora de Guadalupe da Espanha. Por isso, amanhã
muita gente não se dá conta que quando saía, tinha uma imagem naquele canto, que foi para restauro, que inclusive eu pedi ajuda. E a imagem chegou, gloriosa, reformada. Até raio-x foi feito na santa, para ver se tinha cupim lá dentro. Por que eu estou falando isso hoje? Porque a igreja, ela é construída nos vitrais, na arquitetura, na forma, que Deus abençoe, na forma com que é construída, é para os fiéis chegarem e terem uma verdadeira catequese. Para aqueles que não leem, e isso era muito comum, a nossa linda Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz é cheia de vitrais, que era chamado e é chamado a catequese dos pobres, os vitrais. Por isso que nós fizemos esse iconostase, que você chega e de frente você está, o centro da minha fé, Jesus, e Jesus nos dá a Virgem de Guadalupe. Portanto, tudo isso é catequético, e por isso amanhã nós vamos receber, ela já está aqui, mas amanhã, no terceiro dia do tríduo, nós vamos fazer toda uma homenagem à primeira imagem que chegou, Nossa Senhora de Guadalupe da Espanha. Filhos queridos, a igreja é cultura, é uma cultura milenar. A igreja católica tem uma riqueza imensa a nos ensinar, e às vezes a gente não percebe. Então eu chamo atenção para essas coisas, porque nós temos tanto a aprender, e quanto mais conhecemos, mais amamos a quem fundou essa igreja, nosso Senhor Jesus Cristo. É ou não é? Por isso, estamos num templo dedicado à Virgem, a Mãe de Guadalupe. E nesse templo, para todo o Brasil e o mundo, a devoção que nasce na cruz de nosso Senhor, as suas santas chagas, as chagas dolorosas, as chagas gloriosas, que nós podemos dizer com certeza, obrigado, Senhor, porque são muitas as graças. Meus irmãos, hoje nosso Senhor, o Senhor das santas chagas dolorosas e gloriosas, nos ensina alguns aspectos importantes do próprio Deus. Quando ele se vale de uma comparação, não é uma parábola, mas é uma comparação, e ele parte do princípio: alguém que tem um rebanho, está na montanha, porque na verdade, naquele tempo, como hoje, na Judeia, na Galileia, os pastos não são bem abundantes. Também no interior era assim, né? Pegava os animais e levava para pastar em outro lugar. No caso, se tira dos currais, lá se tirava dos ovis. E nosso Senhor percebeu que quando perdia uma ovelha, não media esforços, deixava as 99 e atrás da ovelha perdida, o que aparentemente parece um mau negócio. É melhor um pássaro um pássaro na mão do que 2 voando. Isso que a gente fala, não fala? Mas para Deus não. Deus mantém quem está o pássaro na mão e vai atrás do que está voando. Deus não desiste. Essa lógica não é de Deus. A lógica de Deus é ir atrás, deixar 99 e não perder uma só. Não perder a mim, a você e a ninguém. Quando Jesus usa essa comparação, Ele está dizendo que o Senhor se preocupa com a vida, se preocupa com o desenrolar das escolhas, da própria liberdade da pessoa. Vamos ver. A primeira leitura é lindíssima.
porque é do profeta Isaías, e nos fala exatamente que diz: tenham ânimo, não tenham medo. Oh, coisa linda! Quem acompanhou o programa de rádio hoje, eu fiquei surpreso, o sacristão foi muito rápido. À 1h40 da manhã, uma mulher Caçapava, no estado de São Paulo, acordava todas as noites ruim, eu não lembro se era rim ou vesícula, verticulite, e toda noite levava, a filha corria para um lado, corria para o outro, e essa noite ela disse: não, minha filha precisa dormir. Pegou o YouTube, botou lá, experiência de Deus. Quem perdeu hoje, pega à noite. E pegou o programa de ontem, e o evangelho de ontem que dizia: levanta-te e anda. 1h40 da manhã, essa mulher escutou, falou: eu vou tomar para mim, eu vou tomar posse dessa graça. Começou a andar pela casa, e ela diz: a dor foi embora. Meus irmãos, a palavra de Deus é assim, ela provoca em nós a fé. Por amor de Deus, não é um padre Reginaldo, não se iluda, mas é o grande mensageiro que anuncio, é o Senhor das Santas Chagas, é Nossa Senhora que intercede. Hoje a primeira leitura dizendo, e sabe Deus quantas pessoas não vão se sentir tocadas com esta palavra, que diz, na primeira leitura, de forma forte, intensa, livro do profeta Isaías, onde diz: preparai no deserto o caminho do Senhor, nivelem todos os vales, eis o vosso Deus, eis que o Senhor vem com poder. Esse Senhor que vem com poder atrás das ovelhas desgarradas, mas não é só encontrar, é curá-las. E quem nos diz é Isaías: seu braço tudo domina, como um pastor. Oh, coisa linda! Não é por acaso que a gente se emociona quando canta o Salmo 22, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas veja o que diz: como um pastor, ele apacenta seu rebanho, reúne com a força de seu braço os cordeiros, carrega-os no colo. É assim que o Senhor age conosco, é assim que Deus se dispõe a ir ao nosso encontro, e não desiste de ninguém. É o Senhor das Santas Chagas que o fez na cruz, e ressuscitado continua a fazê-lo. Ele reúne com força do braço, e o braço de Deus é forte. Ah, quem pode com o braço de Deus? Qual força que se levanta e domina o braço de Deus? Nenhum. Com força do braço, ele reúne e carrega no colo. Agora veja, como uma mãe, um pai carrega um filho no colo para proteger. E não importa o peso, não importa a dor na coluna, fica ali, e a criança birrenta chora, e a mãe não sabe mais como sacudir para parar essa criança, não é assim? E fica cantando e conta historinha, meu Deus, inventa conversa, e fica mostrando, não tem nada para ver, olha lá, minha filha, para ver se distrai. Eu penso assim, porque Deus nos pegando no colo e dizendo: eu não desisto de você. Por que você tocou nela? Pode falar. Isso, filha, eu vi que ela tocou na senhora porque a senhora está com câncer, mas não vai desistir, porque Deus não desistiu da senhora.
E ele a toma no colo. A senhora veio hoje aqui. Filhos queridos, é assim. Essa consolação que o Senhor dá, dizendo: eu não abro mão de você. Mas eu não abro mão também das pessoas que às vezes a gente tem vontade de abrir mão. De um drogado, de um maltrapilho, julgando, separando, de um alcoolista. Deus não abre mão, não vamos nós abrir. E continua: Ele mesmo tange as ovelhas mães, cuida. Olha aí, pais. Aqui eu poderia, ovelhas mães, quer dizer aquelas que agregam. Tem um carinho especial de Deus na família, quem agrega. Mas voltemos ao Evangelho. Nosso Senhor dizendo: em verdade eu vos digo, Ele vai atrás. Aqui, meus irmãos, também é um alerta. E eu já dizia, e a patrística, os santos padres, desde o início ao interpretar esse texto, falam do perigo de uma pessoa por vontade própria, um mau uso da sua liberdade, achar que pode querer fazer suas aventuras. Na linguagem dos santos padres, esse desligamento da comunidade cristã, esse desligamento da igreja, é um perigo para mim, para você. E às vezes a gente acha que nós podemos nos desligar, que nós damos conta sozinho do mundo. Não. Por isso que o nosso Senhor busca, cura e traz para o rebanho. Qual que é o apelo evangelizador da igreja? Da própria obra evangelizar. O que nós estamos tentando? Eu não quero que ninguém seja seguidor do Padre Reginaldo. Eu quero que possa, pelo que eu faço, voltar ao seio da sua comunidade. Volte ao seio da igreja. Porque essa é a missão. Esse é o nosso desafio. E lá, Papa Francisco, vai atrás. Ele diz para todos da igreja: pega nos braços, é preciso? Pega. Vai se sujar? Vai se lambuzar? Vai. E traga para o rebanho, para a comunidade cristã. Então, pais, então, querido povo de Deus, se alguém na tua família se desgarrar, não desista. Não desista. Padre, mas eu não dou conta não. Dá sim, meu filho. Dá. Joelho dobrado, fé. Quem tem fé fica de pé. Você vai aguentar. Acrescente orações, jejuns, confissões, obras de caridade. E você vai proclamar a vitória dessa pessoa que volta. É esse o Senhor das Santas Chagas. Este é o Senhor das Santas Chagas, o bom pastor. Por isso, meus irmãos, felizes somos nós que estamos aqui, nesse templo santo, diante da imagem das Santas Chagas, e pedir: Jesus, não desista de mim, não desista da minha família. Senhor, que essa palavra hoje foi para mim. Ao mesmo tempo, nesse templo, onde estamos ladeados de Nossa Senhora, Nossa Senhora de Guadalupe. Estamos sob o olhar da doce mãe de Guadalupe, da poderosa Virgem Padroeira das Américas. Pois se ela olhou para o pobre Juanito, cujo dia foi ontem, São Juan Diego, não olharia para mim, para você? E não foi a palavra ontem que o índio escutou?
Por que você está amedrontado? Não sou eu, tua mãe, e não estou aqui? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.